Olá, vamos iniciar mais um programa Saúde para você. Meu convidado hoje é o psiquiatra Dr. Fabrício Batista. Ele vai conversar comigo sobre síndrome de burnout. É só um minutinho que já a gente está de volta. Agora você assiste a Doctum TV a qualquer hora e em todo lugar. Com o aplicativo Doctum TV para Android e iOS, você pode aproveitar toda a nossa programação quando e onde quiser. E o serviço é totalmente gratuito. Basta baixar e instalar no seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo Doctum TV e aproveite a melhor programação. Ao vivo, de onde você estiver. Estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim, eu vou conversar com o Dr. Fabrício sobre síndrome de burnout. Olá, Fabrício, seja bem-vindo aí aos nossos estúdios. Olá, muito obrigado. Fabrício, fala primeiro para a gente, define essa síndrome. Bom, a síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional é uma síndrome que é consequente, é uma doença, né, que é consequente a períodos prolongados de estresse emocional no trabalho, né? Então ela tem três características importantes que eu acho que vale a pena a gente mencionar para que quem está em casa tenha uma visão geral da síndrome. Então o indivíduo, o paciente chega referindo uma exaustão emocional, né? E aí isso se reflete como perda de energia, perda de força, né? Uma sensação de esgotamento mesmo. E um outro componente é o que a gente chama de despersonalização, que é um distanciamento emocional, afetivo e uma indiferença em relação ao trabalho e ao usuário do trabalho, né, aos clientes, né? E por último, ele tem uma diminuição do sentimento de prazer pessoal, de realização pessoal, né? Então o paciente costuma queixar de que ele não está se sentindo, não está tendo realização e ele se sente frustrado, sem perspectiva, né? Ele se sente um fracassado. Muitas vezes é assim que ele se define para a gente no consultório. Agora, Fabrício, para caracterizar bem esse problema, essa síndrome, esses sintomas desse esgotamento profissional, ele não é por um dia, por uma semana, por às vezes um período rápido no trabalho, não. Esses sintomas, eles precisam se estender. Com certeza. O próprio paciente chega falando isso, que já tem alguns meses que ele está percebendo isso, mas ele não entende o que está acontecendo. Então, isso não é uma coisa fortuita, uma coisa de, tem aí 15 dias que eu estou assim, porque às vezes ele está passando por algum problema e isso vai ser solucionado assim que ele conseguir resolver esse problema. Então, o médico psiquiatra ele precisa contextualizar o que está acontecendo na vida dele e esse problema tem que ser relacionado ao trabalho, né? Na síndrome de burnout, por definição, ela é relacionada ao trabalho. Agora, Fabrício, a causa é um estresse, quais seriam as causas? É um estresse normal do trabalho ou não? Na verdade, não é esse estresse comum que a gente costuma falar do dia a dia, né? Às vezes a gente tem alguns entendimentos pequenos no trabalho, mas é uma condição do trabalho que é crônica, né? Então ele vai ter perceber, tanto do ponto de vista físico e emocional, que aquelas condições do trabalho estão sendo degradantes para ele. Isso vai gerar um estado permanente de tensão emocional e de estresse. E isso sim vai ser a causa, o gatilho. Agora, Fabrício, me fala aqui, o que é esse termo burnout? Excelente sua pergunta. Esse termo, é até bom a gente tentar traduzir e aproximar de quem está nos assistindo agora, né? Uhum. É um termo em inglês que a gente, para fazer uma tradução livre, a definição é aquilo que deixa de funcionar por absoluta falta de energia. E é exatamente isso que o paciente chega no consultório queixando para a gente. Doutor, eu não tenho mais energia, eu não estou conseguindo trabalhar, não estou conseguindo mais fazer nada, só quero ficar em casa na cama. Uhum. Agora, Fabrício, quais profissões estão mais sujeitas a esse tipo de síndrome? Bom, diversas profissões, inclusive aquelas que têm um contato mais direto com as pessoas, né? Então, na área da saúde, né, médicos, enfermeiros, os jornalistas também estão bem envolvidos com essa síndrome, advogados, policial, bombeiro.
assistente social, então várias profissões, né, que têm um contato direto com as pessoas que dependem muito dessa relação, né? Mas é por causa do excesso de trabalho, Fabrício? É um conjunto de fatores, né? Mas assim, a situação de tensão emocional e de estresse crônico que envolve o trabalho, né, sempre relacionado, linkado com o trabalho, essa persistência dessas características é que desenvolvem a síndrome do burnout. Não é só, por exemplo, uma carga excessiva de trabalho, não. Às vezes é o tipo de trabalho, a responsabilidade, o momento que está vivendo, Exatamente. O envolvimento num todo ali, no ambiente de trabalho. Às vezes uma pessoa que trabalha tem uma função de gerir alguma coisa e ela não consegue descentralizar, né, de envolver mais pessoas no trabalho para que fique uma carga menor para ela, por exemplo. Então, essa é uma pessoa que está tendo fator de risco para desenvolver a síndrome do burnout. Uhum. Agora, Fabrício, é mais comum no homem e na mulher ou isso não faz diferença? Então, os estudos, assim, muitos mostram que não existe um estudo populacional, de uma forma geral, que dê uma taxa para a gente de prevalência, ou seja, de quantos casos existem, em média. Mas quando se faz os estudos, eles estratificam. Então, por exemplo, vamos estudar a população daquele hospital, ou população de advogados, ou população de bombeiros, de policial militar. E aí eles veem que acontece em mais ou menos 40% dos casos, 40% das áreas. E acontece muito com as mulheres. Hoje ainda não dá para se falar se é mais com homem ou com mulheres, mas vem crescendo muito com as mulheres, porque as mulheres têm, além da jornada de trabalho normal, no dia a dia, ela, quando chega em casa, ela tem mais uma jornada de trabalho, que é cuidar da casa, cuidar dos filhos, né? Então isso sobrecarrega ela já vem cansada do trabalho e sobrecarrega ainda mais ela. Então, porque a mulher hoje ela agrega, né? Na verdade, ela trabalha fora, mas ela não deixou nada, né, das suas funções de casa. Então, por causa disso também, então seria uma carga excessiva de trabalho. Exatamente, por causa disso. Uma carga excessiva e daí a importância também de se dividir as funções de casa com o esposo ou companheiro, né? Ele tem que estar atento para isso, porque realmente é muito desgastante e a mulher sofre muito com isso. Ok. Nós vamos para um pequeno intervalo. O programa Saúde para você volta já. Agora você assiste a Doctum TV a qualquer hora e em todo lugar. Com o aplicativo Doctum TV para Android e iOS, você pode aproveitar toda a nossa programação quando e onde quiser. E o serviço é totalmente gratuito. Basta baixar e instalar no seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo Doctum TV e aproveite a melhor programação. Ao vivo, de onde você estiver. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Hoje conversando com o Dr. Fabrício sobre síndrome de burnout. Fabrício, fala pra gente agora quais são os sintomas, o que essa pessoa sente? Então, os sintomas são parecidos com os sintomas da depressão. Só que aí, mais uma vez, o psiquiatra precisa contextualizar a vida do indivíduo para entender e fazer a separação. Mas o paciente pode apresentar tristeza, uma tristeza intensa, uma irritabilidade com oscilações de humor, mudanças de humor, né? Ele pode apresentar fadiga, sensação de cansaço intenso, e aí ele está sem disposição para trabalhar, para fazer qualquer coisa, quer ficar muito isolado, ficar na cama. Então, sintomas bem parecidos com sintomas depressivos. Além disso, ele sente também uma frustração, uma falta de perspectiva, tanto do ponto de vista profissional quanto pessoal. Ele se sente desrealizado, ele não se vê mais, não se sente mais como participante de uma vida social e profissional, né? Então, são vários sintomas que comprometem, de uma forma geral, a vida da pessoa. E também isso vai acabar gerando problemas no trabalho, em casa, né, no relacionamento, então brigas, as pessoas não entendem o que está acontecendo, acham que é preguiça ou que é corpo mole, né? Então, esses são sintomas que afetam de uma forma global a vida da pessoa. Isso o tempo todo, né, Fabrício? O tempo todo. Isso não tem períodos do dia que é mais ameno ou que melhora, não. Costuma ser durante todo o dia, né? Eu me lembro de uma paciente que eu atendi
E ela chegou exatamente assim. Eu estava num plantão de psiquiatria e a paciente chegou e debruçou sobre a mesa. Ela estava com a mãe e ela falou comigo: doutor, eu não tenho mais energia, eu estou me sentindo muito cansada, eu não aguento mais. Entendeu? Então, você vê o tanto que afeta a vida da pessoa. Uhum. Agora, Fabrício, o diagnóstico então é apenas clínico, né? Não precisa fazer nenhum exame. Exatamente. O diagnóstico é clínico. Você não precisa de nenhum exame específico para o diagnóstico, mas você precisa fazer alguns exames que descartam outras doenças, né? Eu sempre faço questão de frisar isso porque pode mimetizar ou pode ser parecida com algumas outras doenças e a gente precisa descartar. Mas não tem que fazer exame de imagem, nada, para você fazer o diagnóstico. Você tem que contextualizar, entender o que está se passando com a vida da pessoa como um todo, principalmente no trabalho. Então, você falou que essa síndrome, essa doença, ela pode causar depressão. Ou seja, a depressão é um sintoma desse problema. Agora, tem relação direta com outras doenças da psiquiatria? Fabrício, é difícil de fazer um diagnóstico por causa disso? A tristeza é um dos sintomas da síndrome de burnout. Então, eles são parecidos com a depressão e, às vezes, mistura-se muito. É difícil, às vezes, você conseguir diferenciar. Mas, assim, ela pode repercutir de uma forma bastante intensa na vida da pessoa e a pessoa pode, inclusive, desenvolver não só a depressão, mas ela pode começar a consumir drogas, seja ela ilícita ou lícita, como o álcool, por exemplo. Então, ela pode desenvolver o alcoolismo, né? Ela pode ter uma predisposição e desenvolver. E, nos casos extremos, pode até cometer o suicídio, porque ela não se vê diante de uma saída. E ela não é entendida, compreendida, tanto no trabalho quanto em casa. Então, a falta de informação pode gerar uma situação extrema dessa. Tá, Fabrício, além dessas consequências que você colocou aí, pode ter outras consequências ao ponto de comprometer ela no trabalho? Com certeza. O síndrome de burnout, ela tem um comprometimento global, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista profissional. Então, a pessoa não consegue mais render no trabalho, não consegue mais se envolver, aquela indiferença que eu mencionei. A pessoa se sente indiferente, ela se sente distante emocionalmente. Então, aqueles problemas que antes ela teria a intenção de resolver e a disposição de resolver, agora ela vê aquilo com muita indiferença, como se não fosse com ela ou se aquilo não tivesse ao alcance dela resolver. Fabrício, qual que é os tratamentos possíveis? Bom, tratamento, a pessoa tem que pensar tanto na parte farmacológica como na parte não farmacológica. Então, na parte farmacológica, o psiquiatra vai utilizar antidepressivos, ansiolíticos, além da psicoterapia, né? Eu sempre gosto de frisar a importância da psicoterapia e do profissional psicólogo, né? A gente precisa dar mais importância para esse profissional porque ele é parte atuante nos tratamentos das doenças psiquiátricas e tem uma resolução muito grande quando o paciente se envolve. Mas, além disso, o paciente precisa mudar os hábitos de vida, né? Então, eu costumo falar com os pacientes: olha, você tem que tirar o pé do acelerador e pisar no freio, porque não dá para manter esse ritmo alucinante de trabalho, esse ritmo frenético de trabalho e querer ter uma qualidade de vida boa. Então, melhorando os hábitos de vida, melhorar a alimentação, melhorar o padrão de sono, fazer atividade física, atividade de meditação e, no final das contas, a gente vai conseguir o quê? Uma melhor qualidade de vida. E aí a gente faz o tratamento, posteriormente a gente faz a retirada da medicação e vê como é que a pessoa vai evoluir, né? A ideia é que ela volte a viver bem sem o uso da medicação. Agora, Fabrício, que dicas você daria para uma pessoa não ter esse tipo de problema, né? Ou pelo menos logo que sinta que comece, né, os sintomas, que a pessoa já perceba ali algum problema, o que ela deve fazer para evitar chegar ao ponto de ter essa síndrome? Ela tem que estar muito de olho nesses hábitos de vida dela. Então, saber fazer as coisas com equilíbrio, seja na vida familiar ou seja no trabalho, né? Então, é aquilo do nem o 8, nem o 80. Então, vamos procurar um meio termo, um equilíbrio, para ter qualidade de vida e não chegar a esse ponto, que é uma doença da vida moderna, né? Então, a gente acaba trabalhando muito e não percebendo, a gente não faz uma autocrítica para ver o quanto isso está nos afetando, né?
Essa paciente que eu te dei o exemplo, ela não tinha a mínima noção do que estava acontecendo e não achava que estava trabalhando demais. Achava que estava doente. Ela não sabia o que estava acontecendo. E aí, quando eu fui investigar, conversar, ficou muito claro para mim. E aí, depois ela conseguiu diminuir a quantidade de trabalho, adotou a atividade física como rotina, melhorou a alimentação e as coisas foram acontecendo de uma forma bem positiva, com uma melhora boa. Então, esses são casos reais, são coisas que acontecem mesmo e às vezes a gente tem dificuldade de enxergar. Ok. Tá aí, então, mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a sua participação, Fabrício, no nosso programa. Eu que agradeço. Muito obrigado. Ficou alguma dúvida, quer sugerir um tema? O número do nosso WhatsApp está aparecendo agora na tela ou na nossa página do Facebook. Até o próximo programa. Saúde para você!